Oi pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariane e hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre grandezas e medidas. Quem é que chegou agora no canal e ainda não assistiu a nossa primeira aula, entra aqui na playlist Grandezas e Medidas e dá uma olhadinha, porque na aula passada a gente deu uma conversada sobre o que são as grandezas e medidas, como que tudo surgiu, contamos um pouquinho da história, da evolução, até chegar no que conhecemos hoje em dia, que são as unidades que nós usamos. E dando a continuidade, como eu disse na outra aula, hoje nós vamos aprender a fazer as conversões dessas medidas, para que a gente saiba fazer exercícios e dar a mesma informação em várias unidades. Então, começando pela grandeza comprimento, vocês se lembram que eu falei que na grandeza comprimento a unidade base é o metro? Então, nós vamos montar essa tabelinha aqui, vendo as outras unidades que existem relacionadas a essa grandeza. Então aqui, lembrando, nós temos o metro e a sigla é o M. É muito importante que a gente saiba todos os nomes que a gente vai aprender aqui hoje, para que quando a gente for fazer os exercícios, facilite na hora de fazer as conversões, para a gente não se confundir. Nas unidades aqui relacionadas ao comprimento, nós temos o metro, que é a base. Nós temos também o que chamamos de múltiplos do metro e submúltiplos dos metros. Aqui, nos múltiplos, nós temos o decâmetro, representado por DAM, o hectômetro, representado por HM, e o quilômetro, que a gente já conhece bastante, que é representado por km. Na parte dos submúltiplos, nós temos o decímetro, que é representado por dm, o centímetro, representado por cm, e o milímetro, que é representado por mm. Aqui eu coloquei o nome para a gente familiarizar, mas nos nossos exercícios, normalmente nós vamos usar apenas as siglas para ficar mais fácil. Só que o que é cada uma dessas unidades que nós estamos vendo aqui? Então, usando o metro como base, a gente representa então 1 metro. Quando a gente tem 1 decâmetro, isso significa que nós temos 10 metros. 1 hectômetro são 100 metros e 1 quilômetro, 1000 metros. Agora, o decímetro. O decímetro, quando a gente ouve a palavra decímetro, o que a gente lembra? 10. Ele é uma parte de 10, ou seja, 1/10 de metro. Centímetro vem do 100, então é uma parte de 100, ou seja, 1/100 de metros. A mesma coisa para o milímetro, mil. Então é uma parte de 1000, ou seja, 1/1000 de metros. Mas como que a gente vai fazer as conversões? Porque nem sempre vai ser só 1 metro, 1 centímetro. A gente vai trabalhar com outros números. Então eu montei aqui um esquema que eu vou mostrar para vocês que vai facilitar muito para a gente fazer as conversões. Então o esquema é esse aqui. Eu coloquei todas as unidades que nós falamos. E, por exemplo, meu exercício pede para eu transformar de metros para decâmetro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha quantidade de metros e vou dividir por 10. Essa conversão vai me dar um valor em decâmetros. Se eu tenho um valor em decâmetro e quero passar ele para hectômetros, a gente faz a mesma coisa. Então, nós vamos dividir por 10. Da mesma forma, se eu tenho em hectômetro e quero passar para quilômetros, a gente também divide por 10.
assim sucessivamente, de milímetro para centímetro, e centímetro para decímetro, e de decímetro para metros. Então, sempre que a gente quer fazer esse andado para a esquerda, a gente vai sempre dividindo por 10. Agora, se eu quero fazer a conversão de metros para decímetro, a gente faz a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, a gente vai multiplicar por 10. Tenho uma unidade em metro, quero passar para decímetro, a gente vai multiplicar por 10. Assim acontece de decímetro para centímetro, de centímetro para milímetro, assim como nas demais unidades. Eu tenho que ter esse esquema em mente, é muito importante, porque se você observar que você está andando para a esquerda, então nós vamos dividir por 10. Se eu estou fazendo o movimento de andar para a direita, então eu multiplico por 10. Agora, quanto que ficaria se o exercício desse 5.000 metros e me pedisse em quilômetros? Então eu tenho metros e quero passar para quilômetros. Então a gente vai fazer, de metro para decâmetro, um salto. Para hectômetro, 2 saltos. Para quilômetros, 3 saltos. Então a gente vai pegar os 5.000, que é o nosso metro, e vai dividir por 10, 10 e 10. Então, nós vamos dividir por 1.000. Logo, a gente vai ter 5 quilômetros. Da mesma forma, se o exercício pedisse de metro para centímetros. Então, a gente está aqui em metros e quer passar para centímetros. Então, a gente vai dar 2 saltos. Então, a gente vai pegar esses 5.000 e vai multiplicar, porque a gente está andando para a direita, a gente vai multiplicar então por 10, 100. E assim a gente vai obter o nosso resultado em centímetros. É muito fácil. O que pode assustar agora é os nomes, mas a gente vai pegando o costume deles e ficando mais fácil de assimilar as coisas. Agora, para a grandeza massa, acontece a mesma coisa. Qual que é a massa base que a gente disse na aula passada? Vocês se lembram? A gente falou que foi estipulado que é a grama. Então, da mesma forma que acontece no comprimento, a gente vai montar a tabelinha agora relacionada à grama. A gente tem decagrama, hectograma e o quilograma, que a gente já está bem acostumado. DAG é a sigla de decagrama, HG da hectograma e o KG da quilograma. Temos também decigrama, DG, centigrama, que é CG, e miligrama, que é MG. Tá vendo que é bem parecido uma com a outra? O prefixo, que é esse comecinho da palavra, continua o mesmo, a gente só troca a unidade base. Então, todos aqui têm no seu nome um prefixo relacionado à quantidade que é e a unidade base. Então, fazendo da mesma forma, se a gente tem a grama, então 1 grama. A decagrama é 10 gramas. O hectograma, 100 gramas. E o quilograma, 1.000 gramas. A decigrama também é uma parte de 10. Então, é 1/10 de grama. A centigrama, 1/100 de grama. E a miligrama, 1/1000 de grama. Aqui o esquema é igualzinho ao anterior. A gente tem todas as unidades aqui. E se eu quero da grama
para decagrama, divido por 10. Assim, sucessivamente, da mesma forma que a gente fez no anterior. Da miligrama para centigrama, divide por 10. Sempre andando para a esquerda, a gente divide por 10. Agora, se eu ando para a direita, eu multiplico por 10. Esse é o nosso esqueminha final, igualzinho ao anterior. Agora, relacionado à grandeza, tempo. Quais que são as unidades que a gente conhece quando a gente fala de tempo? São as horas, os minutos e os segundos. Se eu quero passar de horas para minutos, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, que é a volta que o nosso relógio dá. Então eu vou fazer exatamente isso que eu falei. Se eu sei que 1 hora tem 60 minutos, então eu vou pegar a minha quantidade de horas e vou multiplicar por 60. Da mesma forma que a cada minuto nós temos 60 segundos. Então a gente vai pegar a informação em minutos, vou multiplicar por 60 e vou ter o meu resultado em segundos. Agora, e se eu quero passar de segundos para minutos? Então a gente faz a operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então nós vamos pegar a nossa quantidade de segundos, divido por 60 e tenho o meu resultado em minutos. Se eu quero passar de minutos para horas, eu estou andando para a esquerda, então eu também divido por 60. Então, quantos segundos tem no nosso dia? Recapitulando, um dia tem 24 horas. Se eu quero passar de horas para segundos, a gente não vai multiplicar 2 vezes os 60? Então, fazendo passo a passo, nós temos que um dia tem 24 horas, então eu vou fazer a primeira transformação, de horas para minutos. Então, eu vou multiplicar por 60. Isso vai me resultar em 1440 minutos. Agora a gente vai pegar os 1440 minutos e vai multiplicar novamente por 60 para que a gente obtenha o resultado desejado. Então, pegando aqui 1440 minutos vezes 60, me resulta em 86.400 segundos. Então, em um dia, nós temos 86.400 segundos. Para nossa aula não ficar muito extensa de conteúdo e que você não vai conseguir assimilar as coisas, nós vamos deixar para fazer as conversões de temperatura na nossa próxima aula, porque ela precisa de umas formulazinhas que vai ficar muito difícil de vocês compreenderem aqui, devido a todas as informações que foram passadas. Então a gente se vê na nossa próxima aula e eu peço que vocês estudem tudo que a gente falou aqui hoje e faça a lista de exercícios que vai estar aqui no link na nossa descrição. Vou deixar alguns exercícios sobre tudo que nós vimos hoje e aí na próxima aula nós damos continuidade, vamos aprender as transformações de temperaturas e fazer alguns exercícios do que vimos hoje e do que vamos ver na próxima aula. Peço para que você se inscreva no nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho, e siga o nosso Instagram, para que vocês fiquem a par de tudo que está acontecendo, dos outros vídeos, das informações que nós passamos. Então, é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aula. Espero que todos tenham gostado e compreendido um pouquinho das conversões de medidas.